Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou apresentar sobre o meu trabalho, que é sobre a América colonial. Espero que vocês gostem. América pré-colombiana. Tudo começou quando os europeus começaram a explorar o continente americano e aí eles encontraram vários grupos indígenas povoando todo o território, com diferentes modos de organização social, como os preuvos, tupis, guaranis, os jés, os caíbras, os araques, maias, astecas, incas, araucanos, entre outros. E os povos da América viviam de uma economia coletora, organizavam-se também em comunidades sedentárias, que era para a prática da agricultura, E aí os maias, astecas e os incas se diferenciavam dos demais por terem desenvolvido sociedades estatais altamente hierarquizadas. Aí a civilização maia ocupou as atuais regiões da Guatemala, a Península do Yucatán, no México, e parte do território de Honduras. Os maias também se organizavam em cidades-estados autônomas, cultivavam milho, cacau, algodão, feijão, batata e tomate. E também utilizavam da irrigação e desenvolveram um pequeno comércio e artesanato. A sociedade era hierarquizada, constituída de nobreza, de guerreiros ou administradores, sacerdotes, camponeses e escravos capturados em guerra. Também possuíam avançados conhecimentos de astronomia e matemática e conheciam o eclipse e movimento dos planetas. A sua escrita era hieroglífica, mas ainda não foi decifrada. A religião era politeísta, ou seja, eles adoravam a deuses ligados às forças da natureza e baseavam-se na religião para explicar fenômenos naturais. E uma coisa importante, várias ruínas de templos, palácios e observatórios demonstraram a grande evolução dos maias, viu? Agora vamos falar um pouquinho da civilização asteca, que se desenvolveu no México entre os séculos 13 e 16 da era cristã. E lideravam uma confederação de várias nações indígenas dominantes por eles. Eles praticavam agricultura com um sistema de irrigação. Desenvolveram também um rico artesanato de cerâmica, joias, tecidos e comércio à distância, utilizando somente de cacau como moeda. A sua sociedade também era composta de um comandante supremo, sacerdotes, nobres, guerreiros, grandes comerciantes e o povo. E a escrita era pictográfica, e eles possuíam um sistema numérico vigesimal, ou seja, o número 20 era a base numeral. As cidades astecas eram bastante organizadas do ponto de vista urbanístico, destacavam-se também pelas construções de pirâmides, praças, templos, e a sua capital era Tenochtitlan. Me corrija, professor, se eu estiver errada, por favor. E a religião era politeísta. As principais divindades eram Huitzilopochtli e Tlaloc. Agora vamos falar sobre a civilização Inca, cujo território estendia-se ao atual Equador, ao norte do atual Chile, que foi ao longo das Cordilheiras dos Andes. Os Incas eram formados por povos quichuas, que dominaram outros grupos também da região no século 8 e 16. Eles cultivavam mandioca, abacate, amendoim, batata, milho, feijão, usavam técnicas de irrigação e plantação também nas encostas das montanhas, domesticavam a lhama, praticavam artesanato de cerâmica, ouro e tecido. A sociedade era formada pelo imperador, os nobres militares, burocratas, os sacerdotes, artesãos, comerciantes, camponeses e escravos. E a arquitetura era em pedra e adobe, que apresentava grandes obras em pirâmides em degrau, como a cidade sagrada de Machua Picchu e a capital de Cusco, atual Peru, e adoravam a natureza, o sol, a lua, o mar, sacrifício de animais e eventualmente ser humano. A América Espanhola. As primeiras áreas conquistadas pelos espanhóis foram as ilhas de Hispaniola e Cuba. Em 1519, o aventureiro espanhol Hernán Cortés avançou para o continente, atacou e conquistou o Império Azteca. 12 anos depois, em 1531, os espanhóis liderados por Francisco Pizarro Diego de Almagro invadiram o Peru e submeteram aos Incas. Estabeleceu nessas áreas de colonização espanhola uma sociedade claramente estratificada, que eram os chapetões, que eram brancos espanhóis natos, que ocupavam as funções administrativas na colônia, os crioulos, que eram brancos descendentes de espanhóis, que formavam a aristocracia proprietária das áreas de exploração, os mestiços, que eram os descendentes de espanhóis com indígenas, os indígenas e os negros escravizados. Com o objetivo de estabelecer uma estrutura administrativa, a coroa espanhola criou um mecanismo para efetivar a exploração do território da América Espanhola. Utilizou o sistema de adelantados, por meio dos quais a coroa utilizou particulares a explorar determinada área.
E além disso, a coroa espanhola determinou a divisão do território em vice-reinados e capitanias gerais. E além do poder central da partida do Conselho das Índias, estava sediada a Casa de Contratación, que tinha a função de controlar todo o comércio das colônias. Existiam os cabildos, que funcionavam como câmaras municipais das vilas, cujos integrantes eram elementos da elite coloquial. Desenvolveram atividades econômicas como a agricultura e a pecuária. E a principal mão de obra explorada era indígena. Houve execuções como na região de Antilhas e na parte da América Central, mas o uso da mão de obra negra escravizada prevaleceu. A escravização indígena era proibida na América Espanhola. Entretanto, o trabalho foi organizado sob duas formas, a mita e a encomienda. A mita era um sistema de trabalho utilizado pelos nativos e as minas antes mesmo da chegada dos europeus. Era o trabalho dos indígenas nas terras de um encomendeiro em troca de proteção e catequese. América Inglesa. A partir do século XVII, porém, iniciou o povoamento e a colonização da região pelos ingleses, que permaneceram na costa leste norte-americana, onde estabeleceram as 13 colônias. As colônias do centro-norte formavam a Nova Inglaterra. Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, New Hampshire, New York, Pensilvânia, New Jersey e Delaware. Nessa região, a colonização deu-se com a chegada de perseguição dos religiosos, geralmente puritanos, fazendo da religião sua nova pátria. Os primeiros peregrinos chegaram em 1620, no navio Mayflower. A colonização da Nova Inglaterra é apresentada como uma colonização do povoamento. A economia se dá pela prática de uma agricultura de subsistência de pequenas propriedades familiares onde se predominava o trabalho livre. Aos poucos desenvolveu-se um comércio regional, que se dava pela pesca e a construção naval, que estimulou o comércio em outras áreas coloniais, chamados assim de comércio triangular. Também era artigo de troca por escravizados na África, que eram vendidos na América Central nas colônias inglesas do Sul. E ao sul da costa leste encontravam-se as colônias de Virgínia, Maryland, Carolina do Norte, Carolina do Sul e Geórgia, que desenvolveu-se agricultura e exportação baseada na monocultura, na escravidão, no latifundiário e plantation. E o modelo de colonização deles convencionou-se a chamar de colonização de exploração. América Francesa. Os franceses se opuseram ao Tratado de Tordesilhas, tentaram estabelecer na América ao longo do século XVI, entre 1533 e 1541. O navegador Jacques Cartier explorou o litoral da América do Norte através do rio São Lourenço, localizado na atual província de Quebec. Tentaram estabelecer no litoral da América Portuguesa, onde fundaram uma colônia de Huguenots, destruída por tropas portuguesas. No século XVII, estabeleceram-se na América do Norte, onde fundaram Quebec. Essa região era chamada de Louisiana, onde os franceses desenvolviam o comércio de peles com indígenas. Ocuparam algumas regiões da América Central e América do Sul, e aos poucos foram perdendo suas áreas de exploração para os ingleses.